Alô mundo, que a paz esteja convosco, que Deus abençoe sua noite de sexta-feira. Se você parou para ouvir a palavra de Deus, parabéns, não é? É muito importante. Então nós vamos começar o capítulo 3 de Atos, falando de uma cura milagrosa que aconteceu. Vamos lá. O título é Pedro e João curam um paralítico ou um coxo. A partir do verso 1, um dia Pedro e João foram ao templo para a oração das 3 horas da tarde, ou para a hora da oração. Ali encontravam um paralítico de nascença, que diariamente era levado para lá, colocavam-no junto à porta do templo, chamado Porta Formosa, e ali ele pedia esmola aos que entravam no templo. Quando Pedro e João iam entrando, o paralítico lhe pediu uma esmola. Os dois olharam para o homem e Pedro lhe disse: olhe para nós. O homem olhou atentamente para eles, acreditando que ia receber alguma coisa. Mas Pedro lhe disse: dinheiro não tenho, mas o que tenho te dou. Mas o que tenho dou a você. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-se e ande. E Pedro tomou-o pela mão direita do homem e o ajudou a levantar. No mesmo instante, seus pés e seus tornozelos adquiriram força. E pondo-se em pé, ele começou a andar, e andando e saltando, entrou com Pedro e João no templo, agradecendo a Deus. E todo o povo que estava no templo viu aquele homem andando e agradecendo a Deus. E todos reconheceram que ele era o mesmo paralítico que se assentava junto à porta formosa e pedia esmola. Todos estavam assombrados, maravilhados com o que acontecera. Amém? Então vamos lá, né? Pedro e João estão indo orar. Orar é uma coisa boa, né? Nós já falamos sobre isso. E aí eles encontram um paralítico. Encontram um paralítico lá na porta Formosa, chamada Formosa. E o paralítico, na verdade, chama a atenção deles e pede uma esmola. E Pedro diz, né, não tenho dinheiro, na versão mais acadêmica, né, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou, levanta e anda. E pega ele pela mão e ajuda ele a ficar em pé. E ele põe em pé, entra no templo saltando e louvando a Deus. E aí a gente ontem fez um estudo sobre o milagre de Jesus. E o pastor sempre frisava bem que esse poder foi dado a todos nós, né? Curar enfermo, levantar o coxo, trazer visão ao cego, audição ao surdo, enfim, curar todas as enfermidades físicas do homem foi uma coisa que foi dado poder para que a gente possa fazer. Mas o que acontece? Acontece muito, irmãos, que a gente já não acredita muito nestas coisas, não é? Se você ler todo o Velho Testamento, o que vai acontecer? Você vai perceber que os homens do passado também reagiram com muita incredulidade no momento em que foi chamados para fazer a obra de Deus, né? Moisés que diz, Senhor, sou pesado de línguas. Jeremias que disse, eu sou uma criança. Gideão que disse, olha, eu sou o caçula da minha casa e ainda assim minha casa é a mais pobre de Israel. As lógicas dizem não, né? Mas Deus escolheu esses homens e a história conta como foi feito, né? Grandes prodígios e milagres por intermédio desses homens. A Bíblia diz que Jesus ensinando os seus discípulos disse, esses sinais seguirão os que crerem. Na verdade, é quase que um termômetro, então vamos usar assim. Por exemplo, se eu disser assim, olha, quem faz MBA de teologia é um bacharel, não é? Então eu tenho que fazer o MBA para ser um bacharel de teologia. Então, se eu não fizer, eu sou bacharel? Não. Se eu não fizer o curso, eu sou um bacharel? Não. Eu posso conhecer muito da Bíblia, ser autodidata, eu posso falar muito bem, ser um pregador querido das pessoas, eu não serei um bacharel, certo? Certo. Se eu não faço um doutorado, eu não posso ser chamado de doutor. As pessoas podem até me chamar e eu aceitar isso, mas para ser chamado de doutor, eu preciso fazer um doutorado, seja na profissão que for. Então, como eu posso dizer que eu tenho fé? Quando eu começar a ver os sinais da minha vida, entre eles o curar, não é? O menino era paralítico e foi curado por Pedro e João.
Se você pegar, né, o capítulo 2 termina dizendo isso. Os apóstolos davam muitos sinais de que eles estavam fazendo a vontade de Deus, curando o enfermo, operando maravilhas. E aí eu pergunto isso para você, né? A gente já precisa aqui parar e raciocinar, né? Você tem fé? Tá, se eu te levar um paralítico, belezinha, para você colocar ele em pé hoje? Ou não? Como é que tá a sua fé? Eu já vou confessar. Estou meio que pedindo ajuda na minha incredulidade, não é verdade? Eu sei que Deus pode curar. Eu sei que, na verdade, Deus deu autoridade aos homens para fazer isso, não é? Mas a gente precisa ser franco e que nem sempre é fácil, não é? Nem sempre é fácil você acreditar na possibilidade de uma cura milagrosa. Por exemplo, o coxo, que era uma pessoa conhecida, que sempre estava ali na porta, né? Ao longo da sua vida, não sei, a Bíblia não diz, né? Há quanto tempo foi isso? Mas ele estava lá, era conhecido de todo mundo. Você passar por uma pessoa numa mesma situação, vamos supor aí, você tem um vizinho que tem aí, uma paralisia, vai sofrer um acidente, está na cadeira de roda, mais de 2 anos, que você passa quase todo dia e vê ele sentado aí, de repente, ele te pede uma oração para você curar ele, né? Eu acredito que não seja tão fácil como muitas pessoas querem dizer por aí. Eu acredito que nós teríamos um pouco de dificuldade, sim, né? Não é apenas uma questão de incredulidade, é uma questão de que a gente não fomos instruídos muito para essas coisas. E aí eu queria bater um papo com vocês sobre o seguinte, não é? O que acontece muito são as limitações. A gente sabe, não sei se eu já te disse, né, aqui nas lives, os limites existem em você, não em Deus. Deus não te colocou limites para fazer a obra do Senhor. Não te colocou limites. Na verdade, quando Jesus está no livro de João, ele diz o seguinte: se vós estiverdes na minha palavra e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo, tudo é sem limite. E isso vos será feito, né? Deleita-te no Senhor, Salmo 37, deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. O que o seu coração deseja é sem limite, tá no seu coração, um pudim, como, né? A gente tem um testemunho da irmã grávida lá, queria comer um manjar, passa pela rua, a irmã chama ela, precisa conversar com ela, fora da época, geralmente manjar a gente faz no final do ano, mas a irmã tinha um manjar na geladeira. Enquanto estava conversando ali com a irmã, falou: espera aí que eu vou te servir um negocinho aqui, vai, pega o manjar e põe na mesa, porque Deus preparou, Deus concede o desejo do seu coração. Um testemunho que eu sempre gosto de lembrar, né? Eu vi na igreja Congregação Cristã Comum do Brasília, mas o irmão que testemunhou era do Jardim Damasceno. 2 coisas me chamou a atenção no testemunho. Ele falou: depois de 2 anos sem trabalhar, só minha esposa trabalhando, eu fiz uma oração e eu dizia para o Senhor: Senhor, eu não me sinto homem, porque eu não estou suprindo a necessidade da minha casa. Olha como é duro às vezes passar pelo desemprego, né, irmãos? E às vezes a gente estamos sendo abençoados por Deus aí, não conseguimos dar um glória, não conseguimos render um louvor ao Senhor. Mas ele disse isso. E aí ele conta que um dia pela manhã sua filha acordou e falou: pai, eu queria chupar um sorvete, né? E ele disse: olha, pega o véu, vamos orar e Deus vai preparar. Olha como é que é a fé da gente, às vezes precisa ser uma fé viva, né? O grão de mostarda, ele é pequeno, mas ele tem vida dentro dele. Quando Jesus fala em a fé ser como o grão de mostarda, não do tamanho, mas como o grão de mostarda, é porque o grão de mostarda, sendo pequeno, ele tem a essência da vida dentro dele. A fé pode ser pequena, mas ela tem que ter essa essência de vida dentro dela, não é? E aí ele pega, então, faz uma oração com sua filha, e ele contou que já perto do mercado, fechar ligado lá, acho que era perto das 8 horas, né, salvo engano. E aí ele atendeu, era do supermercado próximo da sua casa, e diziam para ele: ó, irmão, eu queria falar com fulano. Ele falou: sou eu. Ele falou assim: ó, nós precisamos que o senhor venha aqui, tem uma compra aqui para o senhor retirar, e nós queríamos pedir para que o senhor viesse. Aí ele disse que pegou o carro de alguém emprestado, desceu lá e começou a carregar. Ele disse assim: olha, era uma compra enorme, eu nunca tinha feito uma compra como aquela. Palavras dele. E aí disse que ele carregou tudo, o carro, e aí
quando acabou as caixas lá que ele carregou, ele falou, acabou, a mulher falou, acabou. E uma outra mulher disse assim, ei, espera aí. E aí quando ele esperou, ela foi no freezer, pegou um pote de sorvete e deu na mão dele, tinha um bilhete em cima. No bilhete estava escrito, Deus preparou. Era o desejo do coração de uma criança. Deus atendeu o desejo do coração de uma criança. Mas tem pessoas que têm desejos maiores, não só um pudim, não só um sorvete. Deus pode conceder carro, casa própria, a porta de emprego aberta. Enfim, Deus tem poder sobre tudo e rege sobre tudo. Então, não tem limites para isso, né? Só que aí a igreja ou a religião, ela começou a impor limites em nós, não é? A igreja evangélica, ao invés de nos levar, né, acima do raciocínio humano, da lógica humana, eles começaram a raciocinar a fé, né? Os nossos amados do passado, louvamos a Deus pela vida deles, mas eles deram essa freada em nós, começaram a nos limitar diante do que é o poder de Deus. Por exemplo, algumas pessoas já discutiram comigo, quando eu vou ensinar sobre o poder de Jesus sobre a vida do crente, que eu digo, ó, você tem autoridade para colocar a mão numa pessoa e dizer assim, ó, seja curado, ou eu ordeno, seja curado, ou eu digo, seja curado, a enfermidade sai agora, né? Fortaleça a perna. As pessoas, elas começaram a dizer o seguinte, não, você não pode dizer isso, você tem que dizer, olha, em nome de Jesus aconteça isso, porque o poder não é seu. Tá, eu digo em nome de Jesus, e quando eu digo, eu te curo em nome de Jesus, eu determino que você está curado, é claro que eu sei que o poder não é meu, é claro que eu sei que o poder é de Jesus, mas eu sei que Jesus me deu autoridade para fazer isso. Ele disse, eis que vos dou poder. E se eu for um crente verdadeiro, não é arrogância, não é blasfêmia contra Deus. Eu posso dizer, ó, seja curado em nome de Jesus. Eu posso dizer assim, ó, fique em pé, né, para o paralítico, levanta e anda, tome sua cadeira e vá para sua casa. Não é? Às vezes as pessoas, elas têm essas limitações. Então, se eu não disser o que é o nome de Jesus, ou o sangue de Jesus te purifica, acham que isso é uma soberba, uma arrogância, mas na verdade é uma coisa que começa a me limitar. Outra limitação que eles começam a colocar é o seguinte, olha, você determina a cura, mas se não for da vontade de Deus, então não vai acontecer. Aí eu pergunto para você, certo? Vamos entender então o reino, vamos entender a autoridade. Eu sou o dono de uma empresa. A minha empresa, ela produz, vamos lá, microchips para computador, microchips para aparelho celular. Aí eu vou na área de produção e aí eu entrego lá a matéria-prima para o cidadão e digo assim, ó, você tem que fazer 500 peças dessa por dia. E aí ele começa a fazer, aí eu chamo ele e falo, quantas peças você fez? 100? Então para aí. Mas é 500 a meta. Sim, eu sei que a meta é 500, mas você vai ficar parado aí porque eu não quero que trabalhe. É meio contraditório isso, né? Porque ele deu a ordem e ele diz assim, ó, esses sinais seguirão aos que crerem, é um termômetro de fé para você saber se crê ou não. Ele te deu autoridade, ele diz que levou as enfermidades, ele diz que quer que você faça, mas de repente já não é mais a vontade dele. Não é meio, sei lá, né, aquele filme lá do Tropa de Elite, né, é um fanfarrão, né, não que Deus seja, mas não parece isso. Um Deus que está brincando com a igreja, que diz assim, ó, eu dou autoridade para vocês fazerem, eu mando vocês fazerem, eu trago o doente até vocês e ó, na hora de fazer, pegadinha do Faustão, não vai acontecer. Oxe, que coisa é essa? Não é? Então, os nossos educadores foram nos limitando, não é? Às vezes, a gente vê pessoas que chegam na igreja doente, e aí então a gente vai racionalizar a fé e vamos achar um motivo para aquela pessoa estar doente, não é? A pessoa saiu da igreja e era crente, era pastor, desviou, caiu em pecado, hoje está com câncer lá,
eu nem vou orar por ele porque ele saiu da igreja, Deus está cobrando dele, e às vezes é uma enfermidade que não tem nada de cobrança de Deus. Na verdade, Deus quer mostrar misericórdia para ele, só não tem quem vá até ele para determinar a cura, não é? Então, qual é o motivo da pessoa estar doente? Eu não sei. Vocês lembram que uma vez tinha um cego lá, e os discípulos começaram a perguntar: ô mestre, conta para nós aqui, vai, diz para nós, quem foi que pecou? Foi ele ou foi os pais deles? E Jesus falou assim: não, nem ele, nem o pai dele, isso é para a glória de Deus, não é? Não fique querendo achar motivo para não fazer o querer de Deus. Não fique querendo achar motivo para deixar de cumprir a ordenança de Deus de curar os enfermos, de levantar os mortos, se preciso for, não é? Então, a gente precisa acabar com isso e precisamos voltar a acreditar nisso, não é? Precisamos voltar a acreditar que esse poder está sobre a igreja, está sobre mim, está sobre você, e começar a usar, né? Lembra da parábola lá do filho pródigo? O filho pródigo vai, gasta dinheiro, volta, aí o filho mais velho fica chateado, o pai vai conversar com o filho mais velho, e ele diz assim: ó, sabe o que acontece? Esse daí foi embora, gastou a parte da herança, quando volta o senhor dá uma festa. Agora eu sempre estou contigo, e o senhor nunca matou um bezerrinho para me fazer comer com meus amigos. O pai diz assim: ó, tu tá comigo, tudo que eu tenho é teu. Ué, não usa porque não quer. É a mesma coisa, você está em Cristo, o poder é seu. Você está servindo a Deus, a virtude está sobre você, é só você usar. Só que a gente pode se colocar no papel de um filho que não sabe quem é o seu pai, que não sabe qual é o coração do seu pai, que não sabe qual é o desejo do coração do seu pai, e aí não usar. E a gente vai morrer, e antes de morrer, talvez, Deus nos chame para conversar, e chegue lá e diga o que ele disse para Josué: ó, Josué, ficou muito para conquistar. Ficou muita coisa para conquistar. Você podia ter feito muito mais. Você podia ter ido além, mas você limitou. Não é que você limitou a Deus, você limitou o seu nome na história, você limitou o seu ministério, você limitou a sua fé, você limitou o que você poderia fazer em nome de Deus, não é? E aí a gente precisa entender. Então vamos lá, Pedro viu uma necessidade e fez. E eu gosto muito do texto, porque o texto diz que aquele homem olhou atentamente. Pedro falou assim: não tenho ouro nem prata, ou não tenho dinheiro, na versão que nós lemos, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. A Bíblia diz que Pedro tomou ele pela mão e levantou, né? Tô dando uma ordem, rapaz. Tô falando que você está curado, sabe? Aí a gente ora: não, Senhor, repreende essa dor de cabeça da irmã, e não sei. Pastor, irmã, só o tom de voz, sabe? Já mostra a incredulidade no nosso coração. Tá, orou em nome de Jesus, está curado em nome de Jesus, vamos embora, próximo da fila, não é? Tomar atitude, posição, começar a acreditar que é possível, porque senão a gente nunca vai conseguir fazer isso, irmãos. Agora, mas isso era lá naquele tempo, é a igreja, não é Velho Testamento, é a história da igreja, nascer na igreja, o Senhor operando maravilha. Mas isso daí era no passado, Alexandre. Tá, então o que nós estamos fazendo então, pelo amor de Deus? Explica para mim. Se você não acredita em dom, se você não acredita no poder, se você não acredita que a palavra de Deus, as promessas de Deus diz respeito a nós, aos nossos filhos e a todos quantos o Senhor chamar pelo seu poder, em que você acredita? Que tipo de fé é a sua? A gente precisa acordar, gente, não é? A gente precisa começar a deixar que o fluir do Espírito Santo, o manifestar do Espírito Santo, comece a nos levar a viver os milagres do Senhor. Comece a nos levar a fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. E isso só vai acontecer se nós verdadeiramente, irmãos, tivermos coragem de começar a trabalhar para o Senhor, não é? Parar com aquelas coisinhas hipócritas, né? Às vezes o sentimento que eu tenho, irmãos, de verdade, sabe? É um sentimento de indignação. Quando o pregador sobe no altar e diz assim: ó, irmão, não espere nada de mim, porque eu não tenho nada para dar. A vontade é pegar a Bíblia e bater na cabeça. Desce daí, rapaz!
você não tem nada para dar, então deixa que alguém suba aqui que tenha para dar, que tenha uma palavra, que tenha um ensinamento, que tenha uma profecia. Se você não tem nada, vá para casa, vá dormir em nome de Jesus, não é? Mas a gente acha bonitinho. A maioria das vezes que as pessoas falam isso são pessoas que têm, sabe? Aí na hipocrisia fala para que depois, irmão, imagina se o irmão tivesse, hein? Meu, misericórdia, irmão, meu irmão, né? É coisa de criança essas coisas, irmão, de menino na fé. A gente tem que parar com isso em nome de Jesus, assumir a postura. Sabe o que eu acho bonito em Jesus? Capítulo 13 de João, olha lá depois, irmão. Jesus chega no lugar, os homens estão lá, e ele entra com uma toalhinha, entra com uma bacia, e aí quando ele entra lá, as pessoas olham para ele e dizem, ó, vocês me chamam de mestre? Faze bem, porque eu sou. Não é soberba dele? Não, ele sabe que é. Me chamam de pastor? Fazem bem, eu sou pastor. É claro que eu preciso olhar para a minha vida e ver se eu estou pastoreando, não é? É claro, ó, te chamam de servo de Deus. Você é servo de Deus? Você obedece a Bíblia? Você tem obedecido os ensinamentos da sua igreja? Porque se você não, para começar, se você não consegue obedecer os ensinamentos da sua igreja, então você não pode ser servo de Deus. Tá? Ah, mas minha igreja é errada. Você está aí? Está fazendo parte do erro? Então você também é errado. Não existe esse negócio. Na Santa Ceia, você está em comunhão com este corpo. Você está fazendo parte desse corpo. Se a sua igreja está errada, você está errado. Então sai e ora a Deus para te levar para um lugar certo. Já disse isso aqui, né? Não ora antes de sair não, que isso daí também parece uma feitiçaria, não é? Vou orar antes. Aí quer sair, sai. Depois você ora a Deus. Senão você vai dizer que é culpa de Deus você sair. Não é bem assim que funciona. Mas assuma quem você é, em nome de Jesus. Eu sou servo do Senhor, não é? Ó, irmão, tem alguém aqui que está endemoniado, pode trazer, irmão, vamos orar e o espírito das trevas vai sair em nome de Jesus. Ah, quem é você? Eu sou servo do Senhor, sou filho do Altíssimo, não é? Ah, mas precisa ir ali, tem alguém morrendo ali, pedindo uma oração, ninguém vai. Então vamos lá, ué. Vamos lá. Mas quem é você? Eu sou servo de Deus vivo. Ele me comprou com o precioso sangue de Jesus. E eu vou contar um segredo. Olha só, eu posso até dizer isso, irmãos. Eu vou contar um segredo. Eu não valia um tostão furado, né? Um tempo atrás saiu um meme aí, que diz assim, eu posso não valer nada, mas javari, né? E aí tinha a fotinha do javari lá. Então, na verdade, é o seguinte, eu não valia nada. Sabe que absolutamente nada. Um tostão furado era mais do que o meu valor. Ele me tirou das trevas. Ele me tirou de um charco horrendo de lodo e me pôs sobre a rocha. E diz assim, tu és meu. Tem alguma coisa errada? Ah, eu não posso orar? Por que eu não posso orar? Por que eu não posso curar? Por que eu não posso expulsar demônios? Você acha que eu não posso porque eu sou homem? Vai conversar com o homem lá em cima, lá, ó. É ele que me deu a ordem. Foi ele que mandou fazer. Não é? Não sou eu. Quando o homem da Sabesp, da Eletropaulo, vai na periferia lá arrancar os gatos da cidade, não é porque ele quer. Na verdade, às vezes ele nem quer, porque ele se compadece do parceiro que está lá na necessidade. Mas ele tem uma ordem, ele tem que cumprir essa ordem, não é? Ele tem que executar essa ordem. Então, a gente tem que entender isso. Nós temos uma ordem. Foi Deus quem nos deu essa ordem. E nos deu autoridade para fazer isso. Então, quem eu sou? Sou servo de Deus. Tem autoridade para isso? Ah, não, Alexandre. O homem não pode. O homem pode. Eu acho a coisa mais linda nos evangelhos que falam das pregações, dos sermões de Jesus. Jesus faz as coisas assim, ó, para vocês saberem que o Filho do Homem faz essas coisas. Né? Ele não fala assim, para vocês saberem que o Filho de Deus está realizando um milagre, para vocês verem como eu sou filho de Deus, que Deus está curando, para vocês verem que eu sou filho de Deus e Deus está libertando. Ele diz assim, o Filho do Homem. E homem gera o quê? É conforme a semente, lembra? A Bíblia vai dizer isso. Fruto conforme a semente. Homem gera o quê? Gera homem. Acabou. Não é? Então nós somos homens e nós podemos fazer. Mas a gente precisa agora nos colocar numa condição de fazer. Segunda coisa, que nos impede de realizar milagres, de curar enfermos, expulsar demônio, levantar paralítico, dar visão ao cego
e tem uma lista enorme de coisas que Deus pode fazer por intermédio de você, a segunda coisa é a má consciência de pecado. Por quê? Porque às vezes eu estou lá na igreja e entra uma pessoa doente e é levado até o altar. Pastor, ora por esse irmão aqui, ele está com câncer no estômago, né? E aí eu ponho a mão, oro e ele não é curado. Porque antes de eu orar por ele, eu faço um exame da minha vida. E aí eu posso enganar pastor, não que eu esteja fazendo, tá, irmãos? Mas há uma possibilidade de eu enganar pastor, há uma possibilidade de eu enganar a igreja, há uma possibilidade de eu enganar muita gente, mas a Deus e ao diabo eu não engano. E eu não engano a minha consciência. A minha consciência sabe tudo o que eu faço e tudo o que eu não faço. Então, às vezes, eu tenho um título, né? Eu tenho uma credencial. Depois eu vou mostrar minha credencial de pastor para vocês. Eu tenho uma credencial e o que acontece, não é? Eu tenho uma credencial, eu sou pastor, mas eu não oro. Isso é exemplo, viu, irmãos? Eu oro pouco, mas eu oro. Leio pouco, mas eu leio. Eu estudo pouco, mas eu estudo, não é? Não tanto quanto eu deveria, não é? Não tanto quanto eu queria, mas eu tenho prazer na oração, tenho prazer na leitura e no estudo bíblico, e na meditação também, tá? Não sou o tipo de pessoas que lê um versículo e depois abandona. Eu gosto de meditar na palavra de Deus, gosto de pensar naquilo que eu ouço, nos pregadores que eu ouço, nos estudiosos que eu ouço. Então é um prazer que eu tenho, mas eu preciso fazer muito mais. Mas às vezes eu tenho a credencial e não tenho uma vida de oração. E aí quando o enfermo vem, a minha consciência diz assim, não é o diabo que me acusa não, irmãos, é minha consciência, e também não é o Espírito Santo não. A minha consciência diz assim, Alexandre, você vai determinar a cura? Você nem ora, Alexandre. Alexandre, você vai determinar a cura de um câncer, mas você é um iracundo. Seus vizinhos têm medo de você. Quando você está na sua casa, eles aumentam o som para não ouvir você gritar. Eles não dão um bom dia para você porque sabem que você não vai responder, Alexandre. Então, essa má consciência de pecado, às vezes me limita, porque eu não consigo acreditar que Deus vai me usar, porque eu tenho a certeza de que eu não estou fazendo nada para ser usado por Deus. Não oro, não leio Bíblia, não consagro minha vida e ainda me envolvo com um monte de falcatrua que o mundo pode oferecer aí. Tem como orar para curar? Tem como impor as mãos e ter a certeza que Deus vai fazer? Que é uma coisa de Jesus. Hoje eu falei muito de Jesus, vocês perceberam? Até uma frase de Jesus assim, que quando eu ouço, eu me alegro por ler, não é verdade? Mas é uma frase que me tormenta, porque eu não conseguiria dizer essa frase agora para você ouvir, sendo verdade na minha vida. E deveria ser verdade na minha vida, como deveria ser verdade na sua vida. Jesus diz assim, ó, agora se aproxima o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim, porque eu só faço o que agrada a Deus. Você pode dizer isso, irmão, que você só faz o que agrada a Deus? Você pode dizer que do despertar, né, do abrir dos seus olhos, até o repouso que você vai fazer daqui a pouco, tudo que você faz é exatamente o que Deus quer que você faça, que você não tem nenhum sentimento ruim contra ninguém, que as suas palavras nenhuma são torpes, nenhuma é fora daquilo que o Senhor aconselhou, seus pensamentos são perfeitamente alinhados com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Você pode conscientemente e francamente dizer isso. Eu quero aplaudir você que pode, não é verdade? Peço para que você reveja com cuidado sua vida, porque pode ser que você também esteja enganado acerca de você, mas é uma coisa que é muito difícil, não é? Mas Jesus, ele dizia isso. Então, para ele andar sobre as águas era simples. Por que era simples? Eu tenho certeza que Deus está comigo, não é? Tem um paralítico,
Vamos orar. Pedro acabou de sair de uma experiência visitado pelo Espírito Santo. A igreja está crescendo em uma pregação, 3.000 almas. É muito fácil para ele. Eu tenho a convicção de que Deus está comigo. Eu estou sentindo Deus na minha vida. Eu tenho mudado. Desde aquele choro amargo lá, quando eu neguei Jesus, a minha vida mudou. Depois eu falei para Jesus que amava ele, mandou apacentar o rebanho. Agora, no Pentecostes, eu vivi isso. Eu tenho experiência com Jesus. Eu sei que ele é na minha vida. Eu não tenho dificuldade em determinar cura sobre a vida de ninguém. Eu creio em Deus, né? Eu creio, a Bíblia diz, creio nisso, ponto final. Não lembro de quem é essa frase, mas eu acho bonita isso. E é isso que tem que acontecer. Então, irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para você, não é? Você está disposto a viver isso da parte de Deus? Você está pronto para viver isso da parte de Deus? Deixa eu perguntar com mais carinho, assim, com mais sutileza, bem suavezinho para você. Você está pronto para acreditar em Deus? Porque não é um sermão meu. Você pode examinar a sua Bíblia. A Bíblia manda você fazer isso, não é? A igreja, mas Jesus fez porque era Deus. Primeiro, deixa eu dizer uma coisa para você, né? Para quem tem essa mentalidade de que Jesus fez porque era Deus. A Bíblia diz que o Espírito que diz que Jesus não veio em carne e em sangue, ou seja, ele era Deus, é do anticristo, tá? Tome cuidado antes de abrir a sua boca de novo. Porque a Bíblia diz que quem nega que Jesus veio em carne e sangue é o espírito do anticristo. Está lá no livro, na epístola de João, pode examinar lá, não é? Então isso quer dizer o quê? Ele veio em carne, em sangue, humanamente falando. E foi humanamente que ele fez o seu ministério. Ele não usou da sua divindade, 100% homem, e conseguiu realizar. Para que a gente entendesse que nós também podemos, se nós quisermos. Você está pronto? Está pronto para ver Deus curar através da sua vida? Está pronto para ver Deus mudar a história do universo através da sua vida? Você consegue acreditar nisso? Você consegue acreditar que Deus te escolheu? Isso, você que me ouve agora, Deus te escolheu para que você pudesse fazer isso. Tanto você que me ouve hoje, dia 25 de março de 2022, se você ouvir isso um outro dia, Deus vai estar falando com você também, não é? Por quê? Porque é a vontade de Deus, irmãos. Ele te escolheu para isso. Ele quer que a gente tenha fé para isso. Ele quer curar, ele quer fazer maravilhas, ele quer glorificar o nome dele, ele quer edificar a igreja dele através dos dons espirituais. Só falta a gente crer. Amém? Na segunda-feira, a gente vai falar um pouco mais sobre essa cura, né? Na verdade, a gente vai mostrar as consequências de fazer aquilo que Deus quer, não é? Porque não é pagar preço, nós não vamos pagar nada. O evangelho dá graça de graça, tá? A gente não vai pagar nada. Mas toda ação gera uma reação, e aí a gente vai ver que a reação daqueles que não querem Deus pode ser perigosa, não é? Eles vão tentar nos intimidar, vão tentar nos proibir, nos aprisionar. Sabe uma igreja de incrédulo? Você diz assim, ó, Deus te escolheu para você fazer sinal. Você vira as costas e ele fala assim, quem ele pensa que é? Comedor de arroz, feijão. Eles não acreditam. Aí não te convidam mais para pregar lá, entendeu? Não é porque você pregou heresia, não. É porque eles não suportam ouvir a verdade. A Bíblia diz que eles têm comichão nos ouvidos. Não se preocupe com o seu ministério, não. Se você tem pregado que o homem pode fazer sinais e maravilhas, glória a Deus, não pare. É em nome de Jesus que nós fazemos. O poder é de Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu não estou aqui para roubar a fama e nem o poder de Deus, não. E nem a glória dele. Mas Deus nos deu ordem e nos deu poder e autoridade para fazer. Se você prega isso, glória a Deus. Se as pessoas não acreditam, eles sejam considerados anátemas, não é? A verdade é essa. A verdade é que isso é possível a todos nós. Nos dias de hoje, em 2022, nós podemos fazer essas coisas se nós tivermos coragem de acreditar no que diz a palavra. É a palavra de Deus que diz, irmãos. Não é teologia de Alexandre, não é? Nossa, nem sei como ficaria o estudo através de Alexandre. Mas tudo bem, alexandrologia,
sei lá. Mas isso não faz importância, porque eu também não quero criar nada. Só quero reproduzir a palavra de Deus e refletir para que você possa ser um crente cheio de poder, cheio da virtude, que Deus possa usar você através das suas mãos, através da sua boca, para curar, para libertar os demônios, para libertar os cativos, para restaurar o surdo, o mudo, o paralítico, para trazer cura ao canceroso, ao aidético, para poder gerar cura aqueles, como a Bíblia chama, né, de lunático, aqueles que têm problemas mentais também. Eles também são alvo da graça de Deus, eles também são alvo, não é verdade, da misericórdia do Senhor, e nós podemos curá-los, irmãos, não é? Nós podemos curar, a Bíblia é quem diz, a gente só precisa adquirir fé. A história da igreja é contada por milagres. Se você conhece a igreja pentecostal, você vai ver que nós só pregamos sobre milagre porque nós temos a história mostrando que é possível. Homens e mulheres que foram usados por Deus para realizar grandes feitos pelo poder e pela virtude do Espírito Santo. Então vamos lá? Na segunda-feira eu já espero que alguém poste aí, pastor, eu fui na igreja sábado, eu fui no culto domingo, fui visitar um parente lá na Conchichina, e aí fomos para a igreja e chegou um homem lá com uma enfermidade, nós lembramos do seu ensino, colocamos a mão, determinamos a cura no nome de Jesus, a pessoa foi curada, louvou a Deus, glorificou a Deus, o paralítico jogou a cadeira fora, sei lá, tantas situações que podem acontecer, mas que tenha testemunho, porque você é o instrumento que Deus escolheu para glorificar o nome dele. Então Deus abençoe você, um ótimo final de semana. Sábado e domingo não tem live, lembre disso. Mas na segunda-feira, se Deus permitir, nós estaremos aqui às 22h30 já para dar continuidade ao capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Peço a você que ore por mim, para que me seja dada a palavra com confiança. Peço a você que ore, né, por você, pela sua igreja, pelos pastores, irmãos, para que os pastores sejam avivados pelo Senhor, suscitados, né? A Bíblia diz lá em Ageu que Deus suscitou o coração de Josué, e que os pastores possam ser suscitados para que essa fé de curar, essa fé de realizar milagres venha sobre a igreja dos dias atuais, para que o nome de Jesus seja glorificado. Boa noite e um bom sono em nome de Jesus.